A senhora fez exames pré-clínicos e clínicos com hidroxicloroquina? A hidroxicloroquina tem sido utilizada há mais de 80 anos, sem necessidade de para exames outras doenças, clínicos. Para outras doenças, não para a Covid-19. Usada para malária, para lúpus, para artrite reumatoide. A senhora não pode pegar uma medicação que é usada para artrite reumatoide, para malária, para lúpus, de repente aplicar, e disse, apliquei em 300 e tantos pacientes e deu bom resultado, sem comprovar. Isso, do ponto de vista científico, não é honesto, doutora Lise Yamaguchi. Na minha opinião, está claramente certo de que a hidroxicloroquina não funciona. Até porque a senhora deve saber, por exemplo, qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? A senhora sabe? Qual é a diferença, doutora? Doutora Anísia, eu estou perguntando à senhora. A senhora sabe qual é a diferença entre um protozoário e um vírus? Pode dizer? Vou responder todas as suas perguntas. A senhora sabe dizer o que é a diferença entre um protozoário e um vírus? Presidente. Por favor, estou lhe perguntando. Agora está na hora de ele perguntar. Pela hora de o quê? Estou perguntando. Ele está perguntando à doutora Anísia para ela responder se ela sabe a diferença entre um protozoário e um vírus. Não, eu estou perguntando, diga do ponto de vista científico o que é um protozoário e o que é um vírus. Qual é a composição de um e de outro? A senhora sabe? Então, vamos começar pela discussão que o senhor colocou. Não, primeiro a senhora vai me responder agora o que é um protozoário e um vírus, por favor. Exatamente. Nós temos aqui uma... Sim, a senhora defina do ponto de vista orgânico do que é um protozoário e um vírus. Me diga, por favor, o que é um protozoário e o que é um vírus, diferença entre um e outro, só isso. Os protozoários são organismos celulares e os vírus são organismos que têm um conteúdo de DNA e RNA. No caso do Covid, não, senhora, nós temos não, senhora, um caso... Não, senhora, tenha paciência. Não. A senhora não é infectologista, se transformou de uma hora para outra, como muitos no Brasil se transformaram em infectologista, e não é assim. Os protozoários são organismos mono- ou unicelulares. E os vírus são organismos que têm uma proteção proteica, capsídeo e internamente o ácido nucleico. Completamente diferente do que a senhora falou aí. A senhora não soube explicar o que é o vírus. Vírus não são nem considerados seres vivos. Portanto, uma medicação para protozoário nunca cabe para vírus. Quando surgiu o H1N1, a gripe H1N1, a ciência foi atrás de um medicamento antiprotozoário ou antiviral? Me diga, responda. Não, foi um antiviral? Antiviral. Pois bem, não foi antiprotozoário. Aliás, a senhora sabe a que família, a que grupo pertence o Covid-19? É um coronavírido. Hein? Ele é um coronavírus. Mas a que grupo? Ele pertence a... A senhora não sabe, infelizmente. A senhora não sabe nada de infectologia. Nem estudou, doutora. A senhora foi aleatória mesmo, superficial. O Covid-19 é da família dos beta-coronavírus. A senhora sabe quando foi que aconteceu a primeira manifestação do coronavírus no mundo? O primeiro caso no mundo. A senhora sabe a data? Sim. E que tipo de coronavírus foi? Exatamente. Diga o número, diga o ano. Pode pegar os livros aí, porque a senhora não tem na cabeça, certamente não leu, não estudou. E, doutora, de médico audiovisual, esse plenário está cansado. A senhora sabe a data? Muito bem, o senhor tem perguntas pega o livro e veja. Primeira manifestação do coronavírus no mundo foi em 1964. Depois, com a mutação virótica, tem 7 tipos de coronavírus que dão doença pulmonar. A manifestação pulmonar, a pneumonia virótica, doutor. Doutor, eu estou falando com a senhora, presta atenção, por favor. Tem 7 tipos de grupos, alfa, beta. O primeiro SARS-CoV, doutora, que aconteceu foi na região da China, em Hong Kong. A senhora sabe que ano foi que aconteceu isso? Não sabe, eu vou ensinar.
2003. Eu estou falando com a doutora, que deveria entender isso. Ele causou a síndrome respiratória, não teve tratamento. Sabe qual foi o tratamento? Isolamento, máscara, isolamento físico para as pessoas. Nenhum medicamento, sabe por quê? Porque vírus não se evita com nenhum medicamento. Os vírus, quando causa doença para a pessoa não ter a doença, só pode ser através de vacina, para dar imunidade à pessoa. E agora veio o Covid-19, que ele, além de ser letal, de ter grande letalidade, ele também se dissemina com muita facilidade. Em nenhum desses casos atrás, 2003, 2000, lá em Hong Kong, ou em 2013, se usou nenhuma medicação para conter as duas manifestações do coronavírus. Qual é o exame de escolha que se deve fazer para mostrar se o paciente desenvolveu imunidade ou não? Você não vai dizer qual é o exame, só dizer, não precisa explicar. Só dizer qual é o exame. Né? Qual? Anticorpos neutralizantes. Mas eu preciso responder não quero. Primeiro você tem que me responder qual é o exame de escolha para identificar se o paciente desenvolveu imunidade celular ou não. Porque a imunidade tem que ser celular. A senhora sabe que tem que ser celular, né? O agressor chega, a célula está defendida, não entra. Qual é o exame que se pode fazer para comprovar que o paciente que teve a doença desenvolveu imunidade celular? E se o Brasil tem condição para comprovar que teve imunidade de rebanho e capacidade de ter 18 ou 19 milhões de exames para isso? Qual é o exame, doutora? A senhora não sabe, doutora? É o exame para identificar anticorpos neutralizantes, doutora. Mas eu expliquei. A senhora não sabia, doutora? Neutralizantes. A senhora tinha que ser oncologista, imunologista, mas tinha que entrar em infectologia. Agora, você me dá licença, eu preciso responder a uma série de acusações. Eu não queria que constranger a senhora. Eu preciso mas a senhora responder. não sabe responder absolutamente aqui nada. Ouvindo. A pessoa tem arritmia. A senhora, para dar hidroxicloroquina, a senhora faz um eletrocardiograma? Faz? Sim. Faz um ecocardiograma? Sim. Como é que o Ministério da Saúde deixou a receita no site para o povo brasileiro todo tomar, doutora? A senhora sabia? Não só isso. A senhora sabia que a arritmia, aí a cardiologia a senhora não deve saber também. A senhora sabia que a arritmia, para quem toma uma medicação, a arritmia é dose dependente? A senhora sabe o que é dose dependente? É uma doença que você tem, você toma o remédio, e o remédio, quanto mais você toma, vai exigir que você tome mais. A senhora maculou a sua imagem tomando essa iniciativa, que eu sei que foi, pode ser até, não sei direito, foi por um momento de querer ajudar, mas também de querer ser ministra da Saúde e não conseguiu. Muito obrigado. Não.